Viva Saúde de hoje vamos falar de um mal que atinge 30 milhões de brasileiros, a hipertensão arterial. Num bate-papo com o cardiologista, vamos conhecer melhor essa doença, que é um dos principais fatores de risco para o AVC, infarto e insuficiência renal. Mas no programa de hoje você vai ver também. Você conhece o TRX? No quadro Sua Saúde de hoje, vamos invadir uma aula que utiliza esse aparelho para trabalhar o aumento da força, equilíbrio e flexibilidade. Já no Vida Alternativa, a repórter Kátia Pinheiro foi conhecer de perto a osteopatia, uma terapia que utiliza as mãos para o diagnóstico e tratamento de disfunções do corpo. Tem ainda o Vida Saudável com os benefícios do tomate. Tudo isso é a partir de agora no seu Viva Saúde. Há mais de 20 anos, Paulo convive com a hipertensão arterial. Ele descobriu a doença após sofrer fortes dores de cabeça e receber acompanhamento médico. Eu senti uma forte dor na nuca e fui levado ao hospital. E chegando no hospital, minha pressão estava 19/10. Então já entrou com sublingual e o cardiologista que me atendeu me recomendou que eu passasse a dar uma ferida periódica, que eu procurasse um profissional para estar acompanhando isso aí. E desde então ela nunca mais normalizou. A pressão alta nele geralmente não apresenta sintomas. Olha, por incrível que pareça, já chegou a 26/19, sem sinal nenhum, sem sentir absolutamente nada, né? Por acaso, eu estava no hospital e o médico, antes de me liberar, mediu minha pressão e ficou impressionado. Já me levou direto para uma sala de repouso com sublingual, sem poder... Eu só podia respirar. Para controlar a hipertensão arterial, Paulo usa medicamentos, faz exercícios físicos e cuida da alimentação, procurando reduzir o consumo de sal. Primeiro é uma dieta, né? Então, assim, reduzi bastante o sal, né? Passei a praticar exercício, né, fazer caminhadas diárias, né, e os medicamentos, né, que o médico prescreveu para mim. Depois a gente vê aí na prática como é conviver com essa doença. Agora eu vou conversar com o Dr. Josafá de Oliveira Costa, que é cardiologista. Doutor, seja bem-vindo ao Viva Saúde. Obrigado, é uma satisfação estar com vocês aqui. Doutor, já vou começar pedindo para o senhor explicar para a gente o que vem a ser exatamente a pressão alta, a hipertensão arterial. Como o próprio nome está dizendo, define muito bem, hipertensão significa uma tensão alta. Onde é que acontece essa tensão? No aparelho cardiovascular. E de que forma acontece isso? Então, o coração, quando ele se contrai, ele está jogando nas artérias, na corrente sanguínea, uma pressão do sangue que ele jorra. Isso é a pressão do sangue, e essa pressão ela é ativada pelo bater do coração, pela contração do coração, que imprime uma pressão lá nas artérias. Essa pressão primeira se chama sistólica, que é a primeira. Depois, quando o coração repousa entre uma batida e outra, a pressão mínima, que é a pressão diastólica. A que ponto ela é considerada normal e a partir de que ponto ela passa a ser elevada? A pressão alta, ela acontece quando a pressão máxima, chamada pressão sistólica, está igual ou acima de 140. E a mínima, chamada pressão diastólica, está igual ou acima de 90. Então, se fosse trazer para a linguagem mais popular, seria 14/9, seria isso? 14/9 só seria uma pressão alta. Bom, e o que é que isso traz de consequência no nosso organismo? Quem está com a pressão acima disso? Lógico, muitas consequências. Dependendo do nível da pressão. A pressão ela tem o estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Quanto maior a pressão, mais danos vai trazer aos nossos órgãos. Sobretudo, o que é importante saber, os órgãos mais nobres nossos, que é o coração, o cérebro e os rins. Também os vasos periféricos também. Mas, para entender como essa hipertensão, ela tem, digamos, uma drástica ação sobre o nosso organismo, se não for controlada a pressão alta. O que é que a gente poderia trazer de exemplo aí?
dessas consequências? Por exemplo, um infarto do miocárdio. Por exemplo, o derrame, chamado AVC. Por exemplo, a insuficiência renal. As pessoas vão à hemodiálise, por exemplo, quando o rim a sua filtração baixa muito por conta dessa pressão, e você vai chegar à hemodiálise depois, se não controlar essa pressão já numa fase não muito avançada. A hipertensão é o principal causador desses problemas que o senhor citou? Sim, para alguns problemas sim, por exemplo, para o infarto, para todos os problemas cardiovasculares é um dos mais importantes realmente, ou talvez o mais importante seja a hipertensão. Doutor, e o que é que provoca essa alteração na pressão, né? Quais são os causadores dessa doença? Então veja, a hipertensão ela é chamada primária porque justamente é aquela hipertensão que ocorre em 90% das pessoas que não tem uma causa definida, não é? São muitas vezes são tantos fatores, chamado multifatorial, que convergem para esse aumento de pressão, né? Por exemplo, a genética é uma das mais preponderantes aí, né, das causas, mas nós temos, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, o fumo, tantos outros fatores que concorrem também. E em relação a alimentos gordurosos, eles também ajudam a provocar a elevação da pressão? Veja, os alimentos gordurosos indiretamente sim, porque a gordura leva ao aumento do colesterol, dos triglicerídeos, a obesidade. Então isso indiretamente está levando porque a colesterolemia, a hipercolesterolemia e a hipertrigliceridemia, a obesidade, isso também leva à hipertensão. Inclusive o senhor aqui estava me mostrando, isso seria o quê? Uma artéria? Isso aqui é uma artéria em que já começou, por exemplo, a deposição das gorduras do colesterol, sobretudo do colesterol, né? Que já está se depositando e está fechando a artéria aqui, como vocês veem. Está começando a fechar a artéria. Então, isso aqui já começa a pessoa a sentir dor, a ter angina, etc. e tal, que é digamos, a fase pré-infarto. Depois, quando ela se obstrui, isso é um infarto, já está completamente obstruída, né? Doutor, mas a hipertensão é considerada uma doença silenciosa, ou seja, se a pessoa não tiver de olho, pode não saber que a pressão anda alterada? Perfeito, exatamente. A hipertensão é uma doença silenciosa, como você falou. Raramente a hipertensão leva a alguns sintomas, não é? Como exemplo, a cefaleia, que geralmente é occipital aqui atrás, né? Essa cefaleia geralmente, a cefaleia occipital é uma cefaleia ligada à hipertensão arterial, geralmente, né? Ou então você sente alguns problemas da visão, escotomas, que são algumas situações da visão, zumbido, não é? São algumas coisas que raramente ocorrem em alguns pacientes, né? Mas é muito raro isso. Geralmente a gente precisa estar sempre atento quando o paciente vem ao consultório, você medir a pressão arterial, sempre medir, para saber realmente se ele tem hipertensão ou não. Doutor, e quem precisa ficar fazendo essa aferição? Tem uma idade recomendada? É um tipo físico? Todas as pessoas, sobretudo daquelas pessoas de 18 anos para cima. A partir daí, essas pessoas devem pelo menos uma vez no ano verificar a pressão, não é? E se você tem algum fator de risco, por exemplo, se for diabético, se você for obeso, se você for sedentário, então precisa pelo menos 2 vezes ao ano verificar a pressão arterial. Doutor Josafá, e a hipertensão, ela tem cura e como é o tratamento? A hipertensão, infelizmente, não tem cura, ela tem controle, não é? A hipertensão tem controle, você precisa controlar. Controlar, sobretudo, os fatores de risco, né? O primeiro tratamento para a pressão alta digamos assim, mudança do estilo de vida. Qualquer hipertensão você tem que iniciar com mudança do estilo de vida, que seria deixar o sedentarismo, deixar o cigarro se você for, fazer exercício, não é? Então, e a alimentação, o sal, não é? Comer mais à base de verdura, à base de frutas, né? Evitar muitas massas, etc., para não engordar. Depois a medicação de acordo com o nível de pressão que você tem. Não é só hipertensão leve, você entra com a medicação só. O tipo de medicação, se ela é uma estágio 2, estágio 3, você vai aumentando, não é? O número de medicamentos seja necessário para diminuir, para controlar aquela pressão, né? Agora, doutor, um grande problema é que muita gente começa a tomar esse medicamento,
vê a pressão controlada e para. Isso também é um grande risco. Muito risco. É um grande risco e é um risco que nós, médicos e a sociedade mundial que se preocupa com a saúde, está preocupada, porque as pessoas, apesar de saberem que são hipertensos, eles muitas vezes abandonam o tratamento. Doutor Josafá, para encerrar, a gente sempre pede, né, para o médico, o especialista, para dar dicas. Então, em relação à hipertensão, qual o conselho, na verdade, que o senhor deixa aí para as pessoas, para os nossos telespectadores? Olha, eu deixaria aquilo que foi dito antes, né? O hipertenso é um doente que não sabe que tem hipertensão, porque a hipertensão é silenciosa. Então, todos nós, a partir de 18 anos de idade, todos nós devemos, uma vez por ano, verificar a pressão. E em todas as consultas de consultório, quer seja de cardiologista, quer seja de clínico geral, qualquer especialidade, os médicos deveriam sempre verificar a pressão do indivíduo. Porque é sempre uma forma de você fazer essa busca, não é? Essa busca investigativa que é, digamos, uma consenso, não é? da Organização Mundial de Saúde, né? Que todos os profissionais de saúde façam isso rotineiramente na consulta em consultório, quer seja cardiologista, quer não. E cuidar da alimentação. E cuidar da alimentação. A alimentação, como você falou, eu acho que também é muito importante, né? Sobretudo porque aquelas alimentação hoje que não visa, digamos assim, diminuir os carboidratos, que não visa diminuir as gorduras, que não visa diminuir o sal, não é? É sempre um fator de risco para você ganhar peso, para você aumentar o colesterol, para você aumentar o triglicerídeo, que são indiretamente aquelas vias em que se estabelece a hipertensão arterial. Doutor Josafá, muito obrigado por sua participação aqui no Viva a Saúde. Eu agradeço também ter essa oportunidade como médico de facilitar ou pelo menos fazer essa comunicação ao povo em geral, né? No sentido de ter cuidado com um dos principais fatores de saúde e de morte no mundo inteiro hoje, que é a hipertensão arterial. Ok, muito obrigado mais uma vez. E você que está aí do outro lado, não saia daí, porque no próximo bloco, você já sabe, a gente muda de assunto aqui, traz o quadro Sua Saúde, Vida Alternativa, enfim, fica com a gente que a gente volta bem rapidinho.